Fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir bem aqui. No vídeo de hoje vou fazer uma análise de Magazine Luiza, código de negociação MGLU3, tá aqui para vocês. Vou trazer alguns dados, alguns itens, tanto sobre a história da empresa, sobre os lucros, os projetos, a estratégia, o endividamento, a área de atuação da empresa, os negócios da empresa, sobre a governança. Então fica até o final para você não perder nenhuma informação, porque também no final vou falar um pouco dos riscos do negócio. Então tem muita coisa interessante que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então fica até o final, se acomoda aí, porque provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas certamente se você já investe na empresa ou pretende investir, esse vídeo aqui vai te ajudar muito a esclarecer algumas coisas e entender mais sobre o negócio da Magazine Luiza. Então, para você não ficar para trás, não perder nenhuma informação, porque hoje em dia a gente não pode perder nenhum detalhe, concorda comigo? Fica até o final para que você consiga aí pegar toda a linha de raciocínio e no final vou fazer uma conclusãozinha rápida para não cansar muito. E lembrando, o material que eu estou usando aqui nessa apresentação eu vou disponibilizar depois lá no meu canal do Telegram. Então se você não está lá, o link está aqui na descrição. Estou postando conteúdo lá diariamente há mais de 2 semanas já, depende do momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas tem muito conteúdo diário, áudios, insights, ensinamentos exclusivos apenas para o pessoal que está lá. Também tem materiais de outros vídeos, tem resumos, tem PDFs, tem apresentações em PowerPoint, então não perca tempo porque o conteúdo por lá está realmente diferenciado. Então, sem mais enrolação, eu vou falar um pouquinho sobre Magazine Luiza, começando pela história da empresa. Aqui está bastante apertadinho, então eu vou trocar a imagem aqui rapidinho para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre a história da empresa. Já volto. Bom, então eu tentei ampliar um pouco aqui a imagem, mas isso aqui está no site de relacionamento com investidores da empresa. Então caso você queira ver com mais detalhes, com mais calma, eu também vou deixar aqui na apresentação para que depois você consiga ver mais tranquilamente. Então, começou em 1957, casal Pellegrino, José Donato e Luiza Trajano Donato inauguraram uma pequena loja de presentes em Franca, São Paulo. A empresa surgiu lá em Franca. Com a aquisição de lojas mercantil, a Magazine Luiza abre as primeiras filiais em cidades do interior de São Paulo. Depois, inicia a expansão para as cidades do Triângulo Mineiro. Aí, em 91, um novo ciclo. Luiza Helena Trajano, sobrinha da fundadora, assume a liderança da organização. A Luiza Helena está lá, acho que é presidente do Conselho de Administração até hoje, alguma coisa assim. Então, ela está aí na empresa desde muito cedo. Então, a gente consegue já ver aqui que é uma empresa familiar, tá? Vou falar um pouco mais disso ao falar da governança, mas já adianta, é uma empresa que tem até hoje aí a participação e o controle dessa família. Então, tem que aceitar isso caso você deseje tornar sócio ou não da empresa, mas que eles já têm aqui uma boa história e certamente conhecem mais de varejo do que eu e você, isso aí é óbvio. Então depois, as primeiras lojas virtuais já inauguradas em 92, aí a criação de campanhas, chega ao Paraná e ao Mato Grosso do Sul, lançado os comércio eletrônico lá em 2000, depois Luiza Cred, 2002 ciclo de crescimento sustentável, depois a aquisição da rede de lojas líder da região de Campinas, considerada a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, a primeira varejista do mundo a receber esse título, depois as lojas Arnos são adquiridas no Rio Grande do Sul, então a empresa foi se expandindo aí pelo Brasil e hoje também tem uma capilarização bastante interessante pelo território. Depois criada a Luiza Seg em sociedade com a Credif, empresa do grupo BNP Paribas, aquisição das redes Lojas Base, Quilar, Madol, no estado de Santa Catarina, Paraná, Rádio Luiza. Então, chega no Nordeste em 2010, 46 lojas inauguradas em um dia aqui em 2008. Então, a empresa vem há um tempo já se expandindo em número de lojas. Eu vou falar também das lojas mais para frente. Então, IPO aqui em 2011, lançado o Chip Luiza, que oferece acesso gratuito às redes sociais, voltados à baixa renda, novos centros de distribuição, que é muito importante aí para acompanhar o crescimento das lojas pelo país. Depois, aqui de 2015 para frente, o ciclo da transformação digital, aí a expansão do e-commerce, eu vou falar disso também na estratégia da empresa. Então, de forma bastante resumida, depois você vê com mais calma, mas isso a gente pode ver então que a empresa começou pequena, a empresa familiar foi se expandindo, abrindo novos negócios, comprando outros grupos, se expandindo e agora está focando aí também nessa transformação digital. Então, vamos voltar lá para a apresentação e continuar a análise. Bom, então eu já trouxe aqui alguns destaques do primeiro trimestre de 2020 do resultado da empresa. Principalmente já tendo os primeiros impactos da pandemia, as vendas totais aumentaram 34%, alcançando 7,7 bilhões, o e-commerce cresceu demais, o marketplace também cresceu muito, mais 185%,
representando 30% do e-commerce total. Eu vou falar um pouco mais sobre marketplace e e-commerce mais para frente. As vendas nas lojas físicas evoluíram 7%, o EBITDA ajustado foi de 274 milhões, com margem de 5,2%, o lucro líquido de 30 milhões, com margem de 0,6%, varejo é margem apertada mesmo, e a posição de caixa aí também é bastante tranquila, de 4,6 bilhões em março de 2020, aí no fechamento do primeiro trimestre. Vou falar mais sobre esses itens um pouco mais para frente, principalmente da posição do caixa da companhia. Então, vamos falar um pouco mais sobre a governança. A empresa ela integra o índice Bovespa com 2,26%, então a liquidez da empresa é muito alta, ela é uma empresa grande também, tem uma composição até relevante dentro do índice. Segmento de listagem nos mercados, 100% de tag along, 40% de free float, então boas condições de dietas para ser sócio. Tem o controlador aqui e o CEO atual é o Frederico Trajano. Então aqui a gente também já pode ver que a Luiza Helena tem 1% das ações ordinárias, mas também tem toda a parte da família que provavelmente também está aqui nessa LTD, Administração e Participações. Vamos continuar aqui mostrando, claro, o gráfico histórico da Magazine Luiza aí, que desde 2011 até 2020, mais ou menos, a data está aí na tela, trouxe um retorno de mais de 3.700%. Lembrando que tem aquele retorno de 40, 50 mil, mas se a gente pegar bem aqui do finalzinho de 2015, esse gráfico que ele está considerando desde 2011, teve uma queda aqui de quase 80% de 2011 até dezembro de 2015, que teve aquela mínima histórica que o pessoal pega bem lá dos 15 centavos até os R$78, e aí teve essa incrível valorização mesmo da empresa. Mas aqui no gráfico eu peguei desde 2011, então a gente consegue ver que o retorno histórico da empresa é muito incrível, tá? Sem dúvidas é um grande exemplo de valorização, mesmo pegando aqui de 2011, e a gente conseguiu ver claramente aí nos últimos anos um crescimento absurdo da empresa e consequentemente também da cotação da empresa. Bom, e um dos grandes motivos por isso é a evolução do lucro líquido. No longo prazo a cotação vai seguir lucro, não tem muito mistério na bolsa de valores. Ó, cresceu a cotação porque o lucro também disparou. Então, óbvio que existem pessoas que acham que a empresa está cara e tudo mais, mas no geral a cotação vai seguir lucro. Eu vou falar um pouco mais sobre a minha opinião na conclusão do vídeo. Então, fica até o final. Se você já está gostando aqui do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e vamos dar continuidade aqui. A gente pode ver então que a empresa ela era muito complicada aí até 2015, né? Teve aí prejuízo em 2008, 2009, aí provavelmente 2012 também foi um prejuízozinho ali, 2015 mais um, mas depois disso a empresa se acertou e trouxe aí uma evolução muito boa dos lucros, que refletiu também aí na cotação da empresa. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o ecossistema da Magazine Luiza, né? Ela vem aí se expandindo, atua em diversas áreas também. Lógico, o foco é no varejo, mas ela tem aí diversos serviços, logística também é muito importante para uma empresa de varejo do tamanho da Magazine Luiza. A gente tem aqui dentro do guarda-chuva da empresa outras empresas como a Estante Virtual, adquirida recentemente, Zattini, a Netshoes também, Showstock, a Época, né, de cosméticos, perfumaria. A gente também tem os serviços aqui, a parte de logística e os serviços financeiros. Então, a Magazine Luiza é todo um conglomerado de operações e negócios diferentes hoje em dia. Então vamos falar um pouco mais sobre as lojas, né? Eu fiz questão de trazer isso aqui, não só para a gente acompanhar bem a evolução das lojas, da parte virtual e tudo mais, mas focando principalmente nesse gráfico da direita aqui que eu queria mostrar, que é basicamente a idade das lojas. Então a gente consegue ver aqui que praticamente 1/3 de todas as lojas não tem nem 5 anos ainda, então elas têm todo um período de maturação aí, 1/3 de todas as lojas da empresa tem ainda um período de maturação para atingir aí a sua potencialidade máxima de gerar resultados para a empresa. Tem muita loja recente aqui de até 1 ano, 2 anos, então muita coisa. Então tem muita loja aí para se amadurecer, para continuar aumentando e gerando ainda mais resultados para a empresa como um todo. E aqui a gente consegue ver que uns 2/3 mais ou menos das lojas tem mais de 5 anos. Então tem muita coisa recente aí, muita loja aberta recentemente. Então, fiz questão de dar um foco especial para essa parte da logística da empresa, né? Porque, como eu disse anteriormente, uma empresa que atua num país de tamanho continental como o Brasil tem que cuidar muito da logística para fazer a entrega e dar conta
de tudo isso. E a Magazine Luiza vem fazendo um excelente trabalho na parte logística, né? Tem entregas rápidas, principalmente aí na região de São Paulo, tem os centros de distribuição aí por praticamente todo o território. Então, é uma empresa que também está preocupada nessa parte, que é extremamente importante. A Amazon, por exemplo, também veio dando aula aí mundialmente nessa parte de entrega, de logística, e uma empresa de varejo também, uma boa empresa de varejo, tem que se atentar a isso aí. A gente consegue ver aqui, ó, os pedidos entregues até 48 horas, retirada na loja, que é 1P, que é uma classificação que a gente faz nesse tipo de venda. Depois eu vou falar um pouco mais também sobre isso. Lojas com retira, lojas Netshoes, então também é Netshoes se integrando agora aí já com a Magazine Luiza, nessa aquisição recente. 127 municípios atendidos pela Logbee, que é a empresa de varejo que eu citei anteriormente aqui. Então, a logística é uma parte muito importante numa empresa de varejo também. E falando um pouco aqui sobre as vendas, né, a gente consegue perceber aí claramente uma evolução, principalmente do e-commerce, nesse primeiro trimestre. Então, primeiro eu já gostaria de deixar claro que a diferença de e-commerce e marketplace. O e-commerce é uma loja online própria e exclusiva da marca. Você abre seu sitezinho e vende suas coisas, acabou. Já o marketplace funciona como um shopping virtual, onde diversas lojas entram aí nesse marketplace para vender seus produtos. Então, uma plataforma com diversas lojas vendendo ali dentro. E aí tem a parte de 1P, que é a venda direta, igual, por exemplo, falei anteriormente ali nas lojas direta da empresa, e também o 3P, que é no marketplace. O site da Magazine Luiza também tem um marketplace também. Então, o crescimento das vendas nas lojas físicas diminuiu no primeiro trimestre de 2020 pela pandemia, né, o fechamento das lojas, mas no e-commerce o desempenho foi muito bom, né? O crescimento do e-commerce foi assim chave de virada para esse setor, até para a própria Via Varejo, que passa um momento mais complicado, que a Magazine Luiza teve também um bom resultado no e-commerce. Então, está mostrando claramente a importância da internet nos negócios atuais. No varejo não é diferente e o e-commerce tem ainda muito para se desenvolver no nosso país. Essa é a minha visão e a Magazine Luiza, na minha opinião, é a empresa que mais se destaca nesse segmento. Vamos falar um pouco sobre os investimentos feitos pela empresa aí no primeiro trimestre de 2020. Então, lojas novas, aí teve um aumento também em relação ao primeiro trimestre de 2019. As reformas também foi um pouquinho menos. O investimento em tecnologia também foi maior. Em logística foi menor. E aí outros investimentos. Então, aqui somaram 100 milhões de investimentos no primeiro trimestre de 2020, incluindo a abertura de novas lojas, reformas, investimento em tecnologia e logística. Então, no período, a companhia inaugurou 46 quiosques da parceria com a Lojas Marisa e outra parceria da empresa. Bom, falando um pouco aqui de forma bem rápida sobre o caixa e a dívida da empresa, porque não tem muito o que falar, né? A empresa tem mais caixa do que dívida. Então, essa parcela aqui da empresa é bastante tranquilo. Outros pontos complementares que eu gostaria de trazer aqui também para completar essa parte dos investimentos, principalmente. Primeiro, vamos falar da evolução do número de lojas aí do quarto trimestre de 2018 para o quarto trimestre de 2019. Também teve essa evolução, mas eu já falei das lojas anteriormente. Eu peguei aqui para mostrar principalmente esse gráfico, mostrando a evolução dos investimentos feitos nos 12 meses de 2018 para os 12 meses de 2019, porque a gente ainda não tem os 12 meses de 2020. No momento que eu gravo esse vídeo, não saiu nem o segundo trimestre aqui de 2020 ainda. Então, a gente pega os dados cheios de 2019 para mostrar aqui essa evolução que a empresa vem fazendo nos seus investimentos. Tanto em novas lojas, principalmente, em reformas, tecnologia, logística também tem aí uma participação interessante nos investimentos que a empresa vem fazendo ultimamente. Então, vamos falar um pouco sobre a estratégia da empresa. Você não vai conseguir ver aí no canto inferior direito, mas, novamente, vou deixar essa apresentação aqui no meu canal Telegram, depois você entra lá e dá uma conferidinha. Isso aqui eu dei um Ctrl+C e Ctrl+V também no site de relacionamento com investidores da empresa, porque tudo que a gente precisa como investidor está no site de relacionamento com investidores. Então, tem muita informação fundamental para você investir em qualquer empresa antes de se tornar sócio e tomar sua decisão de compra ou venda do ativo. Analisar o site de relacionamento com investidores é muito importante. Então, retomando, por isso que eu sempre falo que os pontos vão se ligando quando a gente faz uma boa análise da empresa. Lembra que eu falei lá do histórico da empresa? Lá da história, de 2015 para cá vem toda essa evolução dessa parte mais digital da empresa. E essa é a principal estratégia aqui atual da empresa.
de evoluir na parte digital. Aqui, ó, os próximos 5 anos é a transformação digital. Transformar a Magazine Luiza, passando de uma empresa de varejo tradicional com uma forte plataforma digital para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Então, os 5 pilares desses ciclos eu vou falar rapidinho aqui nesse slide e no próximo. Inclusão digital, trazer os acessos de muitos o que é privilégio de poucos por meio de produtos conectados. Convidar e ensinar o consumidor a se digitalizar, que também é muito importante, porque se o consumidor não se conscientizar das vendas online e tudo mais, fazer essa inclusão, a empresa não vai conseguir vender. Então os vendedores atuam como agentes dessa mudança, oferecendo orientações para os clientes utilizarem melhores os produtos de tecnologia inteligente. A baixa penetração desses produtos de tecnologia no mercado oferece uma oportunidade para nos tornarmos uma referência nessas categorias. Por isso que eu citei também anteriormente, na minha opinião, o e-commerce está só começando e a Magazine Luiza tem tudo para continuar liderando e tudo para se desenvolver e sair na frente nessa área também. Outro vetor importante para a inclusão digital é que a população está cada vez mais conectada. Isso daí também é uma realidade. O mundo digital como um todo vem crescendo exponencialmente. A digitalização das lojas físicas, revolucionar a experiência de compra nas lojas é a melhor maneira de perpetuar a importância do contato físico. Portanto, reduzir a fricção no processo de venda é mandatório. Com a implementação dos projetos do Mobile Vendas, Mobile Montador e Mobile Estoquista, o Magazine Luiza espera ganhar em produtividade e equipe de loja em autonomia e o aumento do volume de vendas, enquanto o cliente ganha tempo e uma experiência mais agradável no processo de compra. Aqui, essa conciliação entre o mundo online e o mundo offline que é fundamental para a empresa fazer. A multicanalidade. Em 2015, aumentamos o sortimento e a malha de distribuição multicanal. Isso significa colocar à disposição das lojas físicas todo o sortimento disponível no e-commerce e que mais da metade das vendas online da companhia já são distribuídas pelo centro de distribuição mais próximo do cliente, entrega multicanal. Durante o ano de 2015, consolidamos as malhas de distribuição, fortalecendo desta forma nossa estratégia de entrega multicanal, onde os veículos responsáveis pelo transporte são compartilhados para entrega de produtos comprados em nossas lojas físicas e ou para compras realizadas em nosso site de e-commerce. Essa otimização trouxe uma redução de custos de frete adicional para a companhia, que é bastante interessante. Vamos continuar investindo na ampliação da multicanalidade de forma a utilizar nossas 786 lojas para oferecer maior conveniência aos clientes e reduzir os prazos e custos de entregas. Aqui, novamente, utilizar bem as lojas físicas em consonância com o e-commerce, com essa parte digital, tanto para retirar na loja e tudo mais, que a empresa vem se desenvolvendo também nessa parte. E transformar o site em uma plataforma digital, toda a cultura digital, os aplicativos e tudo mais que a empresa vem se desenvolvendo, para não ficar só aqui eu lendo, depois dá uma pausa aí, dá uma lida, depois confere o material que eu vou distribuir para você, porque senão eu vou ficar só lendo aqui e talvez não fique tão atrativo para você, mas certamente deu para você pegar uma noção geral dessa estratégia da empresa de se expandir no e-commerce e utilizar também toda a sua estrutura física como um trampolim para conseguir aumentar não só as vendas no e-commerce, mas conciliar os dois para conseguir crescer cada vez mais. Então, os riscos da empresa, que eu peguei isso aqui no ITR, que é um documento também disponível no site de relacionamento com investidores, eu não peguei todos os riscos, porque também ia ficar muito longo, mas eu peguei 2 principais, principalmente relacionados aqui a esse momento que a gente vem vivendo de pandemia. Bom, o primeiro risco é o risco de continuidade operacional. Apesar da grande incerteza de cenário econômico ainda vigente, a companhia atualizou seu plano de negócio para os próximos anos, considerando as premissas observáveis até então, como por exemplo o fechamento temporário de suas lojas físicas e a posterior reabertura gradual de acordo com o mapa de risco citado acima, bem como a inicial migração de vendas para os canais de comércio eletrônico. Ainda que tenha realizado um teste de estresse de cenário, a companhia não identificou elementos que configurem risco de continuidade operacional. Ressalta-se, no entanto, que uma mudança significativa nos cenários utilizados podem ocorrer. E no caso de ocorrerem, a companhia deverá reaver suas projeções. Mas, como eu disse, nesse cenário a empresa ela tem aí um caixa muito saudável para ela conseguir se manter. E fora que também o e-commerce vem fazendo sua parte e ajuda aí a manter a empresa mais tranquila. Se eu não me engano, até teve o pessoal da administração da Magazine Luiza, se eu não me engano foi o CEO, que falou isso aí, que a empresa tem caixa para se manter 2 anos fechados. Então, a empresa tem tudo para passar por esse momento também. E também tem o risco de crédito, né? Com esse momento, a empresa percebeu uma diminuição no fluxo de pagamentos no crédito direto ao consumidor, cujo saldo em 31 de março montava 376,7 milhões. Nota explicativa 7 no ITR, caso você queira ler depois.
Porém, de acordo com análises internas, essa diminuição está significativamente vinculada ao fechamento das lojas físicas e à cultura de seus clientes de pagarem suas prestações diretamente nos caixas das lojas físicas, configurando assim uma restrição temporária de liquidez e não um aumento significativo do risco de crédito. Tem que olhar isso aí direitinho, mas eles entendem muito mais negócio deles do que nós. Então, se eles não acham que isso aqui é um risco muito grande, a gente tem que entender que eles estão buscando fazer a análise e tomando a decisão mais acertada possível. Apesar desse momento, o risco de crédito realmente ser algo até relativamente preocupante, principalmente no setor bancário, né? Se você tem ações de bancos, está acompanhando a realidade aí do setor bancário, a gente conseguiu ver aí um reforço dos grandes bancos nas suas provisões, as despesas lá com PDD. E isso mostra um risco também que os bancos esperam de tomar calote. Então eles fazem esse reforço das provisões e aqui na Magazine Luiza também não é diferente. O risco de crédito também está presente. Apesar da companhia não ter registrado provisões adicionais, né? Ela também não é um banco de ter o risco na mesma proporção. Mas isso aí tudo é normal do momento de pandemia que a gente vem vivendo. Então, a minha conclusão aqui sobre a empresa é a seguinte: é uma boa empresa, não tenho o que falar, tá? Os números da empresa vieram melhorando bruscamente nesses últimos anos, os lucros cresceram, a empresa vem focando numa área muito boa, que é numa área assim que eu vejo um futuro muito grande, que é o e-commerce, fazendo estratégias acertadas de conciliar aí toda a parte da logística, do mundo offline com o mundo online, com seus aplicativos, fazendo aquisições interessantes. Então, para mim, é a melhor empresa desse segmento de atuação dela. Certamente é difícil até comparar com uma empresa que não dá lucro, por exemplo, né? A Magazine Luiza vem dando lucro, vem crescendo exponencialmente aí os seus resultados. Então, você tem que entender também que é um setor arriscado, cíclico, que varia de acordo com o momento da economia. Mas, por longo prazo, eu vejo o potencial da Magazine Luiza continuar se desenvolvendo ou não. Em relação ao preço, cabe a você ver se esse é um fator relevante ou não na sua decisão. Mas, no geral, eu acho que daqui 20, 30 anos, a empresa ainda vai ter trazido ainda um resultado bom para quem decidir se tornar acionista hoje. Mas cabe a você tomar sua decisão. Isso aqui não é recomendação de compra nem venda. Todos os ativos, se você for investir, você tem que pensar no longo prazo. Se você não fica confortável investindo na empresa aqui nesse topo histórico, não compre. Mas saiba que ninguém sabe o dia de amanhã. E a empresa, para mim, tem tudo para continuar evoluindo aí nos próximos anos. A decisão é sua, como eu disse. Não tome como base apenas o que eu disse aqui. Eu peguei apenas algumas partes de tudo que a empresa disponibiliza no site de relacionamento com investidores e cabe a você tomar ou não suas decisões. Lembrando que isso aqui eu peguei no site Fundamentei e isso aqui eu peguei no site Análise de Ações. Isso aqui também foi no site Fundamentei, dois outros sites que eu utilizei de apoio e gosto bastante de utilizar nas minhas análises. Então, espero que você tenha gostado aqui do vídeo sobre Magazine Luiza. Vou disponibilizar esse material aqui no meu Telegram, então não esqueça de entrar por lá. Eu também gostaria de saber a sua opinião sobre a empresa. Comenta aí, não esqueça, o setor da empresa é arriscado, não adianta, eu não vejo como muito interessante se concentrar demais aí no setor de varejo, justamente por ser um setor cíclico. Então você tem que entender da realidade aí desse setor, apesar da Magazine Luiza estar dando aula, na minha opinião, aqui dentro desse ambiente. Mas, no geral, era basicamente isso que eu queria falar. Trouxemos bastante pontos interessantes que poucos falam por aí. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo e fui!